dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, deste 24 de janeiro. Vamos aos destaques. Presidente Lula diz na Argentina que os dois países estudam a possibilidade de desenvolver uma moeda comum. Empréstimo consignado tem reajuste após aumento de benefícios do INSS. Nos destaques internacionais, guerra completa 11 meses com impasse sobre o envio de tanques à Ucrânia. E ainda, iceberg gigante do tamanho da cidade de São Paulo se desprende da região da Antártica. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. E o presidente Lula se encontrou com o líder argentino Alberto Fernandes e falou que os dois países se reaproximam novamente para a integração da América Latina. Ele citou a possibilidade da criação de uma moeda comum e também lembrou o papel dos militares aqui no Brasil. Vamos conferir. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta segunda-feira com o presidente argentino Alberto Fernandes em Buenos Aires, marcando o retorno do Brasil ao cenário político internacional. Se há algo que temos em comum com o presidente Lula é nossa imagem da necessidade de integrar a América Latina. Lula destacou a importância da relação bilateral entre o Brasil e a Argentina. O país é o terceiro maior destino das exportações brasileiras e o principal mercado dentro da América Latina. Por sua vez, o Brasil é o país de onde os argentinos mais compram. Brasil e Argentina exploram a possibilidade de desenvolver um mecanismo de intercâmbio comercial baseado em uma moeda comum, anunciaram nesta segunda-feira os presidentes dos dois países. O que nós estamos tentando trabalhar agora é que os nossos ministros da Fazenda, lo que queremos trabajar ahora es que nuestros ministros de Hacienda, cada um com sua equipe econômica, cada uno con su equipo, possam nos fazer uma proposta puedan hacernos una propuesta de comércio exterior e de transações entre os dois países, de comercio exterior y transacciones entre los dos países, que seja feito numa moeda comum, que se haga en una moneda común, a ser construída que se construya com muito debate e com muitas reuniões. O projeto de moeda comum funcionaria como uma câmara de compensação digital que reduziria a necessidade de dólares nas trocas comerciais entre Brasil e Argentina. O objetivo seria reduzir a dependência em relação à moeda americana em transações internacionais. O presidente Lula afirmou nesta segunda-feira em Buenos Aires que os militares vão cumprir com seu papel constitucional durante o seu governo. O Brasil vai voltar à normalidade. Brasil volverá a la As normalidad. Forças Armadas vão cumprir com seu papel. Las Fuerzas Armadas servirán Ela existe político. para garantir a soberania do nosso país, Existe para asegurar la soberanía de nuestros países, sobretudo contra possíveis inimigos externos, principalmente contra enemigos externos, e para garantir tranquilidade ao povo brasileiro. E hoje, Lula deve se encontrar com diversas autoridades e chefes de Estado, como o líder cubano Miguel Díaz-Canel e o presidente do Conselho Europeu. Nesse segundo dia da agenda internacional na Argentina, o presidente participa da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, que é formada por 33 países. E o governo começou a levar alimentos ao território indígena Yanomami, em Roraima. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 500 crianças morreram por desnutrição na terra dos índios. Nesta segunda-feira, uma equipe da Força Nacional de Saúde chegou a Roraima para atender os indígenas Yanomamis. E o Ministério da Saúde também está cadastrando profissionais voluntários para atuar na região. Nós precisamos melhorar as condições da Casa de Saúde Indígena. Tenho que dizer que recebemos essa herança, isso nós estamos há 20 dias no governo, mas já vimos que isso teria que ser uma emergência e é o que nós estamos considerando. Mas vamos fazer um plano de trabalho conjunto dos ministérios e já estamos agindo. Mais de 80 toneladas de alimentos foram enviados à comunidade que sofre grave situação de insegurança alimentar. A Força Aérea Brasileira transportou 5.000 cestas básicas do Amapá para a terra indígena Yanomami.
No último sábado, uma força-tarefa do governo federal, liderada pelo presidente Lula, foi até Boa Vista, capital de Roraima, verificar a situação dos indígenas. Se alguém me contasse que aqui em Roraima tinha pessoas sendo tratadas da forma desumana, como eu vi o povo Yanomami ser tratado aqui, eu não acreditaria. Suplementos alimentares estão sendo enviados para as crianças e o hospital de campanha, que está no Rio de Janeiro, será transferido para Roraima e deve ficar pronto até o dia 27. A primeira coisa que nós temos que fazer é garantir transporte para levar as pessoas que estão há 6 meses esperando aqui para ir embora. Pessoas que deixaram crianças na aldeia e que estão aqui. Pessoas que vieram receber o salário e não sabem quando volta. A saúde deve ir lá na aldeia e não esperar que eles venham aqui na cidade. A gente é que tem que ir lá para tratar deles, para cuidar deles. Sabe? É isso que nós vamos fazer. Segundo o governo federal, mais de 30 mil pessoas vivem no território Yanomami, a maior reserva indígena do país, e enfrentam uma grave situação. Estima-se que cerca de 20 mil garimpeiros atuem ilegalmente na região, pressionando os povos tradicionais. Líderes indígenas de Roraima dizem que nos últimos meses fizeram dezenas de denúncias sobre a situação, mas não tiveram retorno. Por isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou que a Polícia Federal investigue as causas que levaram a essa crise. E há um desmonte das estruturas de atendimento aos indígenas, eles próprios relatam isto. Nós estamos nos referindo, portanto, a milhões de reais que são alocados para essa atividade, mas que não encontraram eficácia. É objetivo. Há denúncias de cerca de 500 crianças que morreram nos últimos anos em áreas indígenas. Ainda no sábado, o presidente Lula disse que o governo vai acabar com o garimpo ilegal em terras indígenas. Sabe, nós vamos levar muito a sério essa história de acabar com qualquer garimpo ilegal. E mesmo que seja uma terra que tem autorização da agência para fazer pesquisa, eles podem fazer pesquisa sem destruir a água, sem destruir a floresta e sem colocar em risco a vida das pessoas que dependem da água para sobreviver. E a Polícia Federal do Amazonas reuniu provas suficientes que apontam que o traficante, conhecido como Colômbia, é o mandante dos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, na Amazônia, o caso que aconteceu em junho do ano passado. O acusado, que está preso desde dezembro, também é investigado por pesca ilegal e tráfico de drogas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo superintendente da PF no Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes, que afirmou que o caso está praticamente encerrado, 90% concluído. A polícia afirma que Rubens Dário da Silva Vilar, apelidado Colômbia, nasceu na cidade de Puerto Narino, na Amazônia colombiana. A identidade do homem era objeto de dúvidas, já que ele portava 3 documentos, 2 deles com nacionalidades peruana e brasileira. Vilar, que está preso desde dezembro, é suspeito de ter liderado uma organização de pesca ilegal no Vale do Javari, região próxima da fronteira brasileira com o Peru e a Colômbia. Segundo a PF, a fiscalização que era exercida de forma muito veemente por Bruno trazia grandes prejuízos ao grupo criminoso. Entre as provas reunidas foi informado que Colômbia forneceu aos identificados como autores materiais do crime, munições e embarcações para a realização de pesca ilegal, e também pagou o advogado de defesa de um dos indiciados pelo duplo homicídio. Bruno Pereira e Dom Phillips foram mortos a tiros em 5 de junho no Vale do Javari, onde foi registrado o aumento da pesca, desmatamento e garimpo ilegais e do tráfico de drogas. A polícia encontrou os restos mortais dos dois 10 dias depois, após um pescador confessar sua participação e levar agentes até o local onde haviam sido enterrados os corpos desmembrados. E mudando de assunto, após aumento nos benefícios do INSS, o empréstimo consignado também teve reajuste. Com os novos valores que começam a ser pagos amanhã, a margem que pode ser comprometida no crédito também muda. Baseado no salário mínimo, o piso dos benefícios do INSS passou de R$ 1.212 para R$ 1.302, um reajuste de 7,43%. Já o aumento para quem recebe acima do salário mínimo foi de 5,93%, baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2022.
Com essas variações, a margem do empréstimo consignado dos beneficiários do INSS também aumentou de valores. Vale lembrar que agora a modalidade não pode mais ser oferecida para beneficiários do Auxílio Brasil. Atualmente, o benefício é de 35% para crédito consignado, 5% para cartão consignado e 5% para o cartão de benefício, totalizando 45% no máximo. Antes da elevação, o limite total era de R$ 545. Agora, uma pessoa que passa a receber o piso atual de R$ 1.302 vai poder comprometer até R$ 585 da renda, sendo R$ 455 no empréstimo consignado e R$ 65 no cartão consignado e mais R$ 65 no cartão benefício. E quem estava com a margem consignável negativa, sem possibilidade de novos empréstimos, vai ter um valor extra para utilizar. A modalidade é concedida a quem tem salário, aposentadoria ou pensão creditada em conta corrente. O valor é descontado diretamente na folha de pagamento ou na aposentadoria do cliente. É uma opção de empréstimo fácil e com juros baixos. A taxa limite é de 2,14% ao mês para o empréstimo pessoal consignado e de 3,6% ao mês para o cartão de crédito. O valor das passagens de ônibus municipais no país varia bastante de acordo com a região. A diferença chega a ser de mais de R$ 3 entre a mais cara e a mais barata. Quem traz para a gente mais informações é a repórter Bruna de Jaimo. O levantamento foi feito em mais de 100 cidades brasileiras e mostra uma variação muito grande no valor das passagens. Foram levados em conta os seguintes critérios: o valor da passagem em dinheiro, somente os trechos em zona urbana e tarifa cheia, o que descarta aí eventuais gratuidades para grupos específicos. Também foi descartado o valor cobrado para o Vale Transporte. No ranking, a passagem mais cara entre as cidades pesquisadas foi registrada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde o valor aí está em R$ 6,10, seguida por São José dos Pinhais, Blumenau, Florianópolis e Porto Velho, que cobram R$ 6. Juazeiro do Norte tem o menor valor, que é o valor de R$ 3. Entre as capitais, Porto Velho e Florianópolis registram os maiores valores, com a passagem a R$ 6. São Paulo ocupa a 15ª posição, com uma passagem a R$ 4,40, e Maceió tem a menor tarifa, R$ 3,35. De São Paulo, Bruna de Jaimo. E o jogador brasileiro Daniel Alves, preso na semana passada por suspeita de estupro e agressão sexual contra uma jovem em uma boate de Barcelona, foi transferido de prisão nesta segunda-feira por questões de segurança. O repórter Leonardo Félix atualiza o caso para a gente. Daniel Alves foi enviado a um presídio que fica a 40 quilômetros de Barcelona para evitar riscos à integridade física do jogador. Segundo a Justiça da Catalunha, não houve nenhuma ameaça e a transferência é preventiva. O centro penitenciário fica no mesmo complexo onde o jogador já estava desde sexta-feira. O novo presídio é menor e abriga condenados famosos. Um dos principais argumentos do governo catalão para a transferência de Alves é de evitar a exposição do jogador, que é muito famoso na região, o que poderia trazer riscos para sua segurança. Daniel Alves cumpre prisão preventiva enquanto aguarda o processo. De acordo com a imprensa catalã, o jogador ficará em uma cela individual com banheiro. A Secretaria de Justiça do governo da Catalunha não divulgou detalhes da transferência. A imprensa espanhola disse que a família de Daniel estuda trocar os responsáveis pela defesa do brasileiro. Outra informação divulgada por uma rádio espanhola é que Daniel Alves teria pedido para dar um novo depoimento após diversas declarações diferentes sobre o caso. De São Paulo, Leonardo Félix. E veja a seguir: guerra completa 11 meses com impasse sobre o envio de tanques à Ucrânia. E ainda, iceberg gigante do tamanho da cidade de São Paulo se desprende na região da Antártica. Nós voltamos já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaque nacional. 2 casos envolvendo a formatura de estudantes de medicina ganharam destaque nessas últimas semanas. Em Maringá, uma empresa não realizou a festa de cerca de 100 alunos, levando a um prejuízo de quase 3 milhões de reais. Em São Paulo, uma jovem usou toda a reserva em jogos de azar e para benefício próprio. Alunos da Universidade de Maringá estavam ansiosos pela festa de formatura, depois de 6 anos estudando para se tornarem médicos. Mas o que era para ser a realização de um sonho virou pesadelo. A festa iria acontecer no sábado, dia 21 de janeiro, mas os estudantes perceberam que tinha alguma coisa errada no jantar de formatura, que marca o início de uma semana inteira de comemorações. Segundo as tradições, os eventos acontecem em vários dias e têm juramento, celebração, colação de grau, jantar e a festa, onde normalmente os antes estudantes comemoram com familiares e amigos. O prejuízo dessa turma de Maringá pode chegar a 3 milhões de reais. E quem aparentemente não cumpriu com a sua parte do contrato foi a empresa contratada para organizar os eventos. Mas como funciona esse tipo de contrato? Todo contrato, principalmente esses contratos de prestação de serviço, ele é o que a gente chama de contrato de adesão. Ou seja, você aceita aquelas condições ou, se não vai assinar. Você não tem um poder de escolha, você não tem um poder de argumentar se aquela cláusula você concorda ou não. Em nota, a empresa envolvida no caso justifica que os serviços contratados têm, abre aspas, um saldo devedor superior a R$ 530 mil, fecha aspas, e que teria surgido opções para adequar a formatura usando um buffet próprio, além de substituir as atrações da festa, que, segundo os estudantes, não foram confirmadas pela empresa em nenhum momento. E sempre a gente fala, de sempre ter cuidado o pós-contratação. Ver se a pessoa que vendeu, depois se vai ter alguém responsável da empresa, se vai acompanhar até a data da festa efetivamente, como que vai ser o contato, se tem algum meio de comunicação rápido, sempre se a empresa, verificar sempre a idoneidade dessa empresa. Os alunos contestam a resposta da empresa e dizem que cumpriram com a sua parte do contrato. Esse caso veio à tona depois que um outro episódio muito parecido ganhou destaque nos noticiários. Estudantes de medicina da USP, a Universidade de São Paulo, descobriram que terminariam a sua jornada acadêmica sem a tão sonhada festa de formatura. Foi no dia 6 de janeiro deste ano que eles perceberam que caíram em um golpe. Os alunos começaram a organizar os eventos em 2018, quando concluíram o primeiro ano do curso. A empresa contratada é a As Formaturas, que tinha como função contratual guardar o dinheiro e indicar fornecedores para que a comissão fechasse de acordo com o que gostariam de ter. Mas a responsabilidade da empresa deixou de existir quando a presidente da comissão, Alicia Dudmiller, de 25 anos, começou a sacar valores altos. No caso dessa turma, a desconfiança de que algo estava errado chegou quando a estudante enviou uma mensagem em um grupo de WhatsApp com o seguinte texto: Estou escrevendo para dizer que não temos dinheiro. Sei que errei nas coisas que fiz sozinha. De coração, minha intenção nunca foi lesar ninguém. Ela confirmou à polícia que desviou os valores que seriam usados para a festa de formatura por entender que os recursos não estavam sendo bem administrados pela empresa contratada, mas fez aplicações ruins e acabou perdendo dinheiro. Ela também admitiu que usou em benefício próprio uma parte das quantias para pagar despesas pessoais, como aluguel de carro, apartamento e compra de eletrônicos. A aluna, no caso aqui, além da esfera do direito do consumidor, ela responde também criminalmente por apropriação indébita. E o Procon de São Paulo divulgou ontem uma nota em que afirma que a empresa As Formaturas se comprometeu a absorver o prejuízo de R$ 920 mil
dos estudantes de medicina da USP e realizar então a festa sem custo extra para os formandos. A empresa prestou esclarecimentos nesta segunda-feira depois de ter sido notificada pelo órgão. Segundo Guilherme Farid, que é o chefe de gabinete, as informações fornecidas deixam claro que o contrato com os estudantes foi mal elaborado e que se tratava de um contrato informal, o que facilitou o desvio dos recursos. E agora vamos de destaque internacional. A guerra travada entre a Rússia e a Ucrânia chega nesta terça-feira, dia 24 de janeiro, ao seu 11º mês. O conflito, que já provocou a perda de milhares de vidas e a destruição de quase todo o território ucraniano, parece ainda estar longe do fim. Em meio a uma escalada de tensões entre a Rússia e o Ocidente, países membros da OTAN seguem negociando o fornecimento de mais armas para a Ucrânia, com mais tecnologia e blindagens também mais pesadas. Mas o impasse continua, já que a Alemanha tem relutado em enviar seus tanques avançados para Kiev. O país teme ser responsabilizado por mais uma escalada no conflito, já que a Rússia segue acusando o Ocidente de interferir na guerra e faz constantes ameaças sobre o uso de armas nucleares. E um enorme bloco de gelo, de um tamanho equivalente à cidade de São Paulo ou da chamada Grande Londres, se desprendeu na Antártica. Mas, de acordo com especialistas, o movimento já era esperado e não tem relação com o aquecimento global. O anúncio foi feito por um grupo de cientistas nesta segunda-feira, um dia depois de a maré forte ter aumentado a fissura e feito o bloco de gelo de 1.550 km² se desprender. De acordo com o British Antarctic Survey, órgão que estuda as regiões polares, o desprendimento era esperado e não se deve à mudança climática, apesar de a região estar ameaçada pelo aquecimento global. Outro episódio do tipo, com um iceberg de tamanho similar, já havia ocorrido 2 anos atrás na mesma região. Especialistas afirmam que grandes fissuras vêm aumentando na última década. Em 2016, os pesquisadores britânicos decidiram mover sua base de trabalho para outro lugar, situado a cerca de 20 quilômetros, por medo de que ficasse à deriva sobre um iceberg. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Belenic chega com mais informações. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!